Corria o ano de 1109, quando Sigurd, rei norueguês a caminho da Terra Santa, para onde ia em cruzada, decidiu atacar Sintra. É muito provável que tenha subido pelo rio de Colares, que desagua na Praia das Maçãs. Terá atacado o Castelo dos Mouros ou então o Castelo de Colir, o outro castelo da região referido nas crónicas muçulmanas, mas que desapareceu sem deixar rasto. Sintra era então Chantara, uma vila muçulmana. A expedição de Sigurd é relatada nas sagas nórdicas, que fazem uma apologia dos feitos dos reis do norte. E é nesse sentido que temos conhecimento do ataque deste rei, deste comonarca, a Sintra. Sabemos também que, segundo reza a saga, Sigurd atacou o castelo, matou todos os habitantes porque não se quiseram converter ao cristianismo. Portanto, nesta altura, os povos da Escandinávia já estavam convertidos ao cristianismo e Sigurd acabou por aniquilar, assim dizer, todos os habitantes porque não se quiseram converter. Mas, claro, isto também é uma questão que levanta várias dúvidas, porque as sagas são escritas cerca de 100 anos depois dos acontecimentos, são feitas para enaltecer os feitos dos reis, portanto, há sempre de desconfiar destes pormenores. O assoreamento e as alterações da linha de costa fizeram o rio quase desaparecer, sendo agora apenas um ribeiro, mas já foi um curso de água navegável e isto ainda durante o período islâmico. Subindo o rio, podia-se penetrar no interior do território. Não admira por isso que aqui bem perto os muçulmanos tenham tratado de edificar uma estrutura defensiva. Sabemos que nesta área foi edificado um ribate, uma estrutura normalmente designada por convento fortificado e que está associada às lides da defesa costeira do Al-Ándalus. Não sabemos ainda em que época é que esse ribate foi edificado, uma vez que os materiais exumados neste local arqueológico, os islâmicos, remontam ao século XII, que será a fase de ocupação final do sítio. No entanto, se inserirmos o problema dos ribates num âmbito mais geral do Al-Ándalus, vamos ver que estas estruturas já existiam no século IX. Temos, por exemplo, referências para ribates na zona do Douro, temos também ribates para a zona da Península de Setúbal, isto tudo para a década de 870, portanto, segunda metade do século IX, no pós os primeiros ataques vikings. O termo ribate designa uma estrutura fortificada, mas também está associada ao exercício da espiritualidade e ao combate pela fé numa guerra santa. Tendo um rio que outrora era navegável, que em fusão com o mar permitia a navegação, pensa-se que seria navegável até 4 km para montante, até à zona da Várzea de Colares. Portanto, faz todo o sentido que houvesse aqui um ponto de defesa do local. Não há certezas sobre quem seria o responsável pelo estabelecimento e manutenção destes postos de defesa, mas durante o período califal, em Setúbal sabe-se que era um governador local a ter esta atribuição. Muito embora as fontes muçulmanas não indiquem qualquer ideia de navegabilidade nem existência de um porto neste local, seja em todo o território de Sintra, não há qualquer referência. A tradição tem mantido a ideia de ter existido aqui, na área onde estamos, na Várzea de Colares, um ancorador. Para além disso, em 1522, João de Barros faz referência à navegabilidade desse rio e à existência de um porto que, conjugando dados com o que nos refere Frei José de Santana na segunda metade do século XVIII, remetem também para a ideia de ser aqui nestas imediações. Esse porto, referido por João de Barros em 1522, está associado a um castelo, o Castelo de Colir, que teremos a oportunidade de ver mais adiante, e que também estaria associado à defesa de Sintra. Seria um dos dois castelos referidos por Al-Rimiari. As fontes muçulmanas referem que os Majus, nome porque eram conhecidos os piratas do norte no mundo muçulmano, começaram a atacar o Garba al-Andalus em 844, ano do ataque mais marcante. Em 858, 859 e 966, os Majus regressam com mais incursões. Lisboa e Alcácer do Sal foram vítimas de ataques que depois se estendem à Andaluzia e a outras áreas do Mediterrâneo. Os vikings, e aqui é preciso fazer um pequeno apontamento, é que o termo viking na Escandinávia não designava um povo, designava uma ação, uma atividade de pirataria ou grupos dos que se dedicavam a essa atividade. No entanto, acabaria por perdurar essa ideia de viking, mas viking de facto não constituía um povo.
Eles aproveitavam a tipologia dos seus navios que permitia navegar em cursos de água rasos, subiam até povoações distantes da linha de costa, saqueavam sobretudo mosteiros, sítios onde pudessem obter riquezas, mas também sabemos que há uma atividade de rapto de pessoas. Em 860, por exemplo, sabe-se que alguns negros raptados no norte da África foram vendidos no norte da Europa, na zona da Irlanda. Perante esta ameaça que vinha do mar, os emires do Al-Andalus tiveram de organizar uma defesa eficiente em duas frentes. Tem a vertente de defesa costeira, com a fortificação do litoral atlântico e mediterrâneo, no sentido de impedir que os vikings, ou os piratas nórdicos, se quisermos chamar assim, pudessem aportar. Havia a vertente de defesa de vigilância, mas havia também a outra vertente que era a ver com o mar, não a fortificação, mas a constituição de uma marinha de guerra. E isso, sabe-se que em Sevilha, por exemplo, após o primeiro ataque, foi ordenada a construção de estaleiro naval. É possível que outras áreas também tenha acontecido o mesmo. E foram recrutados homens para formar essa marinha. Essa marinha foi dotada de apetrechos incendiários, de mais armamento, de mercenários. Bom, um conjunto foi uma conjuntura em que permitiu, de facto, fazer face a esses piratas vikings. Há uma hipótese que foi colocada para o caso de Sintra e que está associada ao ataque de Sigurd e que, basicamente, explora a ideia de o conde Dom Henrique, em 1108-1109, ter sido coadjuvado por Sigurd para tomar o castelo de Sintra. No entanto, é uma hipótese que não temos fundamento para sustentar. Permanece na dúvida a localização do castelo de Colir. Não sabemos exatamente onde é que esse castelo estaria. Há quem acredite que seja no local onde atualmente se encontra o Paço de Sintra. No entanto, há uma descrição histórica feita por João de Barros, em 1522, que remete à existência de um castelo de fundação muçulmana, ou pelo menos fundado nessa época, na zona de Colares. Esse seria o Castelo de Colir e que remete precisamente para esta área onde estamos, que é as Escadinhas do Pelourinho de Colares. No século XV, ou já no século XVI, durante o reinado de Dom Manuel, foi construída a Casa da Câmara de Colares. Já no século XVII, a partir dessa estrutura manuelina, que por sua vez teria sido construída a partir de eventuais estruturas muçulmanas, a tradição assim o diz. Nesse século XVII, foi construído o Palácio de Dom Dinis de Melo e Castro. Esse palácio, por volta de cerca de 1620, é a altura que se pensa que foi construído. Posteriormente viria a arder, já no século XIX. A inícios do século XX foram demolidas parte das estruturas que estavam ardidas. Foi construída uma escola primária, subsistindo unicamente uma arcaria que ainda hoje temos e que está atrás de nós. Ao que tudo indica, nunca terão sido feitas prospeções nem escavações arqueológicas neste local. Portanto, era bastante importante que se pudesse fazer algo nesse sentido para apurar essa tradição que vem de João de Barros e que depois é continuada no século XVIII por José Freire de Santana. Curiosamente, a própria lenda de Colares fala de um contacto entre alguém vindo do norte e os muçulmanos locais. A lenda da fundação de Colares diz que uma condensa vinda do norte da Europa, fugida ao rei da Dinamarca, aportou aqui no interior de Colares com 2 naus, gostou do sítio, acabou por ficar mediante a autorização do rei Mouro de Lisboa, em troca concedeu 3 colares em ouro e terá sido neste local que terá erguido o Castelo de Colir, do qual derivou depois o nome Colares. Entre o século IX e o século XII, esta linha de defesa costeira entre Sintra e Cascais tinha assim uma importância vital para a presença islâmica desta zona. Situada ao ocidente da cura administrativa de Lisboa, Lispuna, então uma importante cidade do Al-Andalus, esta linha costeira era a primeira área de onde se podiam avistar os inimigos vindos do norte. Com os seus postos de vigia em locais altos, era daqui que podiam partir os primeiros sinais de alerta, que se poderiam reproduzir depois ao longo do território e cujo objetivo era chegar a Lisboa e até mais para sul. Do Cabo da Roca tem-se uma fantástica visão da costa. Quem estivesse preocupado em defender o território ia de certo querer aproveitar as potencialidades desta zona. E foi o que aconteceu no período islâmico. Estamos aqui no Cabo da Roca, verdadeira Finisterra Atlântica,
o local mais ocidental do mundo conhecido. Sobranceira, ao local onde estamos, temos a localidade da Azóia, que deriva do árabe Azawiya. Seria muito provavelmente um edifício de cariz religioso, mas que acumularia igualmente as tarefas de vigilância e de observação do território. Um pouco mais acima temos também a povoação da Atalaia. Em relação à Azóia, sabemos que vem referida, por exemplo, a seguir ao primeiro ataque nórdico que foi feito ao Al-Ándalus, ao Garba Al-Ándalus, e que teve consequências que se repercutiram para além de Lisboa, até Sevilha, Cádiz e Sidónia. Poderá ter sido esta a montanha de Azawiya, ao largo do qual uma expedição muçulmana vinda de Silves quase naufragou. Em relação à Atalaia, sabemos que estes topónimos estão associados a torres de vigia, que também permitiam observar o território e dar o sinal de alarme em caso em que fosse avistado o inimigo. Estas estruturas, no entanto, podendo estar edificadas em locais estratégicos, também podiam não corresponder propriamente a uma estrutura edificada, poderia ser apenas um ponto alto, de onde era possível observar o território em redor. As atalaias, sabemos que algumas, podendo inicialmente estar deslocadas, isoladas, poderiam posteriormente ter integrado recintos fortificados maiores. Sabemos mesmo que para o contexto medieval português, algumas acabaram por dar origem a castelos. Em Almoçagem, quando menos se espera, aparece-nos uma Rua da Mesquita. Estamos aqui em Almoçagem, em Colares. O topónimo Almoçagem deriva do árabe al-Masjid, a mesquita, e curiosamente estamos num local que se chama precisamente a Rua da Mesquita. Não sabemos exatamente se este topónimo é antigo, no sentido de remontar ao período islâmico e de facto se ter existido ou não aqui uma mesquita. No entanto, é bastante sugestivo para essa hipótese. Não sabemos se foram efetuadas aqui prospecções arqueológicas, mas este é de facto o local que deveria ser averiguado. Não é de agora que o aspecto ameaçador do mar da Boca do Inferno impressiona os visitantes. Impressionou também os autores muçulmanos do Al-Ándalus que escreveram sobre este local. Alguns investigadores acreditam que a Boca do Inferno já venha referida nas fontes muçulmanas. A situação em questão diz respeito a um trecho presente no autor Al-Qazwini, do século XIII, o qual refere que nas proximidades de Lisboa existe uma grande gruta, uma grande cova, em que o mar entra com grande violência. Essa gruta, essa cova, tem levado os investigadores a dizer precisamente que poderá ser a Boca do Inferno. Nesse trecho em questão não há qualquer referência às imediações, se existia algum tipo de fortificação ou qual a importância desta área para a navegação. No entanto, sabemos que estamos perante uma área que foi importante desde a antiguidade. Atrás de nós temos também a Costa da Guia, uma zona que foi usada como ancorador desde a antiguidade. Temos alguns achados arqueológicos que têm vindo a ser recolhidos, nomeadamente cepos de âncora romanos, que mostram que esta área era frequentada. Alguns dados também da época moderna, como canhões e âncoras, têm sido detectados nesta zona, o que deixa perceber que é uma área usada numa perspectiva de longa duração. Até ao momento não existe nenhum dado que nos remonte, que nos reporte para a época islâmica, mas há sempre a possibilidade disso vir a acontecer. Do ponto de vista defensivo, esta zona também é importante porque sabemos que foi fortificada já num momento posterior, a seguir a 1580, foi erigido um forte naquela zona precisamente para evitar desembarques. Mais acima de nós temos a Vigia do Faz, uma edificação ainda mais recente, possivelmente do século XVIII, mas que permite pensar esta área geográfica toda num contexto de longa duração, em que antigos locais e possivelmente até estruturas possam ter sido adaptados, reaproveitados ao longo dos séculos. O facto de Sintra estar constantemente mergulhada numa bruma, num nevoeiro que já vem referido nas fontes muçulmanas, é importante porque ter postos de vigia já fora daquela área de nevoeiro da Serra e já no território de Cascais é importante porque acaba por fazer com que seja um complemento e por vezes o sistema defensivo a partir de Sintra acaba por estar, de certo modo, inativo, porque com esse nevoeiro é impossível estabelecer comunicação, e a área costeira de Cascais é importante, não só a nível do litoral, mas também um pouco mais para o interior, com postos de vigia,
e que vão difundindo sinais até Lisboa. Tendo um porto às portas de Lisboa como este, e sabemos que em finais da Idade Média era bastante importante, porque é aqui que os navios aguardam as condições essenciais para entrar na Barra de Lisboa, porque devido às condicionantes geográficas desta área, nomeadamente aos ventos, aos bancos de areia que se amontoam à entrada da Barra de Lisboa, fazem com que a espera pelas condições necessárias, seja maré, seja ventos, seja feita aqui nesta área. A proximidade com Lisboa é outro fator importante, porque estamos situados apenas a 5 léguas e era importante ter aqui algum tipo de estrutura defensiva, algum tipo de fortificação que cortasse o acesso ao inimigo. E não ter uma área como esta fortificada ou um posto de proteção era como dar a possibilidade a esses inimigos de aportarem, de descansarem, de procurarem fazer uma aguada, procurarem alimentos e até mesmo de preparar ataques às cidades a sul. Cascais não vem referido nas fontes islâmicas. O primeiro documento que o refere é de 1282. Temos algumas crónicas do século XV que aludem à aportagem da frota cruzada que veio ajudar a tomar a cidade de Lisboa em 1147. E o que essas crónicas nos dizem, possivelmente baseadas numa memória do século XII, é que os cruzados aportaram aqui e colocam o topónimo Cascais. Se já existia ou se não existia, é uma questão que está a ser discutida neste momento. O nome Cascais virá do plural de cascal, um amontoado de cascas de bivalve, mas pode ter também uma inesperada ligação ao passado islâmico. No entanto, mais recentemente, têm sido colocadas duas hipóteses para uma possível origem muçulmana do topónimo Cascais, uma possível origem árabe. Uma das primeiras hipóteses está relacionada com o almirante muçulmano Rash, um almirante muçulmano que viveu no século IX e cujo nome, traduzido do árabe para português, significa papoula dormideira. Esse almirante esteve associado à defesa costeira do Al-Ándalus e pensa-se que poderá ter tido algum contacto com Cascais. Não se sabe exatamente como, mas possivelmente no âmbito das lides da defesa costeira. Do ponto de vista linguístico, há um elemento que permite manter válida essa possibilidade entre Rash e Cascais. É que se olharmos para o léxico catalão, vamos encontrar a palavra cascal. E esse cascal, de origem árabe, significa precisamente papoula dormideira, o nome do almirante árabe. Portanto, há aqui um triângulo Cascais, almirante Rash e o litoral da Catalunha, o léxico da Catalunha, que nos permite manter esta possibilidade em aberto. No entanto, há uma hipótese mais recente e que surgiu no âmbito das investigações entre a ligação do almirante e Cascais e que tem a ver precisamente também com o litoral catalão. É que vamos encontrar no litoral catalão uma vila e um ribate denominados Cascal. Esse ponto é bastante importante na medida em que é possível que tenha havido alguma deslocação de combatentes ou de grupos humanos dessa área e a hipótese que se está a colocar é que Cascais poderá ter ganho esse nome através de um grupo de combatentes ou um grupo humano que se tenha deslocado, o que não é algo inédito no âmbito do Al-Ándalus. Sabemos de grupos que vieram de outras áreas para o Algarve e inclusive do norte da África. Para o caso de Cascais, podemos dar, por exemplo, para a zona da Malveira da Serra, temos, por exemplo, o topónimo Alquerubim e Alcorvim, que está associado a uma cidade da Tunísia, Cairão, e pensa-se que Alquerubim e Alcorvim significarão os de Cairão. Portanto, nesse sentido, é possível manter em aberto uma possibilidade de uma migração para esta zona e, de alguma forma, esse nome ter ficado em Cascais. No passado, aqui se ergueria a chamada Torre Moura, que com o terremoto desabou e matou pessoas. Pode ter sido o que restava da fortificação muçulmana. Nós, de facto, temos uma antiga tradição do século XVIII que remete para a existência de uma Torre Moura, mas não seria esta que estamos aqui a ver atrás, seria uma torre que estaria a nascente desta torre, portanto estaria nestas imediações. Essa Torre Moura, durante muito tempo, não se deu grande crédito a essa ideia porque mantinha-se aquele pensamento de que todas as estruturas antigas, o povo
costumava remeter para a época dos mouros. Então, durante muito tempo não se ligou a essa possibilidade. No entanto, em 1992, com as escavações que foram feitas nesta área e que puseram a descoberto setárias da época romana, chegou a ser colocada a hipótese de essa torre até poder remontar à época romana. A ter sido uma torre de origem romana ou muçulmana, não se sabe, e tendo em conta que ela ainda era visível em plantas de finais do século XVI e inclusive na imagem de George Brown de 1572, terá sofrido diversas reestruturações, modificações ao longo dos tempos. Tínhamos uma outra torre que foi demolida, mais a poente, uma torre que foi demolida nos anos 40. Portanto, esta foi a única torre que restou e veio a confirmar-se em 1992 que esta era a torre-porta da muralha medieval de Cascais, que habitualmente costuma ser chamada de castelo. Há uma discussão ainda para se saber exatamente o que era o Castelo de Cascais, se era todo o recinto amuralhado ou se era somente um dos edifícios dentro desse castelo, dessa muralha. Os vestígios da presença muçulmana nesta área, aliás, como em todo o concelho, são bastante residuais. Nesta área resumem-se a pequenos fragmentos de cerâmica dos séculos XI, XII, alguns anteriores. No entanto, é algo que poderá vir a mudar, nunca se sabe, porque até 1992 o pensamento que se tinha desta área era que Cascais, do ponto de vista urbanístico, estruturas edificadas, dizia-se que era uma realidade pós-1147, portanto, no andamento do aparecimento das póvoas marítimas. Até essa altura pensava-se assim, no entanto, com a descoberta das estárias e de alguns pisos que poderão corresponder também a estruturas de habitação romana, colocou-se a hipótese na altura. Foi também descoberto um capitel romano dentro de uma das estárias, portanto, são hipóteses. Das investidas dos piratas nórdicos ao Garbo al-Andalus, ficou uma memória perpetuada pelos nomes dados a certas localidades. Existe um ou outro caso suspeito que nos leva a crer que alguns sítios possam ter sido usados como bases temporárias por estes piratas nórdicos e que poderão ter ficado com o seu nome depois de eles terem sido embora. É o caso de Lourdemão, no distrito de Coimbra, junto ao Mondego, e cujo étimo poderá ter derivado de Lordemani, que era um dos nomes pelo qual os cristãos conheciam estes homens do norte, estes piratas nórdicos. Há um outro testemunho que nos remete para Salvaterra de Magos, inicialmente Paúl de Magos, no distrito de Santarém, e que remete para a ideia de o mundo muçulmano conhecia também estes piratas nórdicos por Majus ou Magos. Portanto, há uma associação entre este Majus e Salvaterra de Magos. São sítios que eram navegáveis, o Tejo ainda é navegável e durante largos séculos foi navegável, pelo menos até Abrantes, presume-se. Sabe-se que os vikings, os piratas nórdicos, atacaram outras povoações que não subsistiram vestígios nas fontes muçulmanas, mas existe uma ou outra fonte cristã que ajuda a perceber, a colmatar alguma omissão. Se não restaram vestígios materiais, abundam os vestígios na toponímia deste concelho. Temos, por exemplo, o topónimo Alcabides, que já vem referido nas fontes muçulmanas. Aliás, para o atual território de Cascais é o único topónimo que surge atestado nas fontes. Temos o famoso poeta árabe Ibn Bucana, que nasceu nesta área. Temos também o topónimo Alcoitão, que poderá estar associado a um acampamento militar, uma hipótese também foi colocada. Outros topónimos de origem árabe, como a Buxarda, Alvide, e também temos, já mais distante, o topónimo, já quase na fronteira com Oeiras, temos um topónimo que é Talaíde e que poderá também estar associado a uma torre de vigia. Recentemente foi colocada a hipótese por Adalberto Alves no Dicionário de Arabismos de Estoril estar associado a uma esquadra, um conjunto de navios.